Bom dia a todos, hoje é dia 22/10/2020, a primeira aula, primeiro encontro síncrono do bloco 5 de atividades APNP, nosso último bloco de atividades APNP, certo? Vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente estudou no bloco 4, no bloco 3, no bloco 2 e no bloco 1. Então, para a gente começar, sem mais delongas, vamos fazer uma revisãozinha do que a gente estudou no bloco passado, no bloco anterior, né? No bloco anterior, a gente falou sobre estruturas de repetição. A gente estudou o comandinho while, certo? Vimos que tinha dois tipos de repetição. Eu podia ter repetições contadas e podia ter repetições que não eram assim bem contadas, né? Quem sabe me dizer um exemplo de repetição contada? O que seria uma repetição contada? Conversem comigo aí, tô sozinho aqui. É tipo quando pede pra, por exemplo, digite 5 números inteiros. Seria algo assim? Exatamente. Repetições contadas é aquela repetição que a gente sabe exatamente quantas vezes aquelas instruções serão repetidas. E as repetições que não são contadas? Quem sabe me dar algum exemplo? É tipo quando você pede pro usuário digitar, por exemplo, um número acima de 10. Aí ele vai digitando qualquer número que seja abaixo de 10 até ele digitar algum número acima. Perfeito, perfeita a nossa explicação. Então, uma repetição é, por exemplo, me informe o número entre 10 e 15. Aí o cara digita 50, 100, 200, 0, menos 10. Ou seja, tem que ficar perguntando para o cara até que o cara digite um número entre 10 e 15. Então a gente não sabe quantas vezes o cara vai tentar engambelar o sistema, né? Então ele pode digitar logo na primeira, ou ele pode digitar vários valores incorretos até que ele digite um valor certo, né? Então a gente tem a nossa repetição não contada. A gente viu como funciona essas duas repetições com o comandinho while. Então tá aqui um resuminho da repetição contada, né? Na repetição contada, a gente tem lá uma variável. Essa variável, ela começa com um número. Aqui no nosso exemplo, a gente está começando com 0. Né? Então, eu tenho uma variável que a gente está usando como controle, né? Como contador da nossa repetição. É ela que vai indicar se está na repetição 0, na repetição 1, na repetição 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Eu vou ter a minha decisão, a minha condição lógica, né? O meu comandinho while no caso. Percebam que é o mesmo símbolo do comandinho if. Qual seria a diferença do while e do if? O if não tem essa volta, né? Ó. Ele não volta lá para cima na decisão. O if ele continua o meu algoritmo reto, né? Mas quando eu tenho essa voltinha aqui, significa que eu vou testar de novo, ó. Vou testar de novo, vou testar de novo, vou testar de novo. Então não é if, isso aqui é um while. Bom, se ele entrou nesse desvio aqui do while, né? Se ele entrou no bloco de instruções do while, geralmente lá no final, na última linha, eu vou ter que mudar o valor dessa minha variável para falar que eu estou indo para a próxima repetição, né? Então aqui eu vou ter o meu incremento ou o meu decremento, se eu estiver diminuindo o valor, né? Então no caso eu comecei com 0, eu vou contar de 1 em 1, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando ele executou a 9ª vez e o count passou a valer 10, ele voltou lá em cima e testou. 10 é menor do que 10? Não. Então ele cai fora e o meu algoritmo continua, né? Então eu tenho lá as partes. Uma variável, que vai ser a nossa contadora, eu estou inicializando ela com o valor inicial, né? Nesse meu exemplo começou com 0. Eu tenho a minha condição, que é aquela que diz se a minha repetição vai ser executada ou não. E geralmente lá na última linha do while eu vou ter o meu incremento ou o meu decremento, né? Eu vou mudar o valor desse meu contador para mais 1 ou para o menos 1, né? Mais 2, mais 3, o que eu quiser aqui.
Isso em código ficaria assim, ó, a minha variável conte, eu vou inicializar ela aqui. Isso aqui vai virar o meu comandinho while com a condição. Vou executar o meu bloco de instruções e lá no final, na última linha, eu vou ter o meu incremento ou decremento da minha variável contadora. Nesse caso, eu estou executando a minha repetição 10 vezes. Eu comecei com 0 e vou até 9, né? Quando passar a ser 10, eu caio fora. Ah, professor, mas vai até 9, por que é 10 vezes? Porque ele começou com 0. Então, com 0 foi a primeira vez. Virou 1, executou com 1, foi a segunda vez. Virou 2. Quando eu executei com 2, então foi a terceira vez. E assim por diante, né? Então eu tenho minha repetição contada. A gente viu então que a repetição não contada, ela funciona da mesma forma. É o comandinho while com uma decisão que indica se vai entrar aqui na nossa repetição ou não. Só que eu não tenho aquele conte que vai crescendo de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, ou que ele vai diminuindo de 1 em 1, né? Eu não tenho. Eu vou usar uma outra variável de controle. No caso aqui, eu estou usando minha variável que eu chamei de valor. Então, veio meu algoritmo a execução normal, né, das suas instruções. Eu pedi para o cara digitar um valor. Então, enquanto aquele valor for menor do que 100, eu vou fazer algumas coisas aqui e vou pedir para o cara informar um novo valor. Então, ou seja, enquanto o valor for menor do que 100, pede valor, pede valor. Ou seja, ele só vai sair daqui quando o valor for de 100, ou seja, igual a 100, ou maior do que 100, né? Então o cara tem que digitar 100 ou maior para ele poder sair. Enquanto ele digitar números menores do que 100, ele vai ficar aqui rolando. Se o cara digitar 150 antes, né, ó, aqui em cima, se ele digitar 150, ele nem vai entrar aqui, né, ó, ele já pula direto lá para fora. Por quê? 150 é menor do que 100? Não. Então ele já pula lá para fora. Ele nem entra nesse while, né? Então aqui eu tenho um exemplo de uma repetição que ela não é bem assim contada, porque eu não sei exatamente quantas vezes isso aqui vai ser executado. Vai ser executado nenhuma, se o teste já foi falso logo no começo, ou ele vai executar uma vez, 2, 3, 4, não sei quantas, né? Quantas o usuário conseguir errar nessa condição, né? Então é uma repetição que a gente chama de não contada, tá? Então eu tenho lá a minha condição, né, para que a repetição entre, né, ele entre nesse bloco de códigos aqui, nesse desvio, e eu vou ter a atualização do valor que controla essa minha repetição, né? Eu vou mudar o valor dessa variável lá dentro para que ele não fique eterno aqui rodando, né? Um looping infinito. Então eu tenho lá no meu código a mesma coisa, a condição, e eu tenho lá a atualização, no caso está vindo do teclado, né? Se a gente estivesse trabalhando com robótica, isso aqui estaria vindo do sensor, não é do teclado do computador, né? Estaria vindo do sensor de distância, do sensor de luz e por aí vai, né? É a mesma coisa, só muda a forma de entrada de dados. Aqui o usuário digita no teclado, se fosse lá no robozinho estaria vindo do sensor, né? Mesma coisa, tá bom? Aqui a gente tem só uma comparaçãozinha do fluxograma, né? Ó, aqui eu tenho o meu conte e ele vai aumentando de 1 em 1, e aqui eu tenho a minha variável que vai ser utilizada para indicar quantas vezes a minha repetição vai acontecer. Percebam que é bem parecido, só que aqui eu tenho conte igual a conte mais 1. Eu via algoritmo, estou controlando a contagem. Aqui não é o algoritmo em si, sozinho, que calcula a repetição. Isso aqui, essa repetição vai depender de outros fatores. No caso, um valor vindo do teclado, né? Então essa é a diferença. Reparem que o gráfico aqui ele é bem parecido, só que aqui o computador faz uma conta sozinha. Eu sei que ele vai fazer isso porque eu programei para fazer. Esse daqui vai depender do que o usuário digitou, né? Então essa é a diferença do contado e do não contado, né? E isso daqui em código, né, a mesma coisa. Começa com 0, eu sei que ele vai crescer de 1 em 1, e aqui o usuário digita e o usuário vai digitar. Então eu não sei o que o usuário vai digitar, né? Mas percebam que o funcionamento do comandinho while é o mesmo, tá? Indiferente se é contado ou não contado.
o que manda é essa estrutura aqui, ó. Eu sei que ele vai aumentar de 1 em 1 e eu não sei o valor que vai ter aqui. Tá? Então, essa é a diferença. Entendemos isso aqui, pessoal? Sim. Sim, João, todo mundo entendeu, pessoal? Ana? Tudo bem? Tudo bem? Sim. Isso, agora eu tô vendo participação nessa turma e aí o professor fica feliz pra caramba. Então vamos lá. Comandinho while, sintaxe do comandinho while. While, parênteses. Atenção que o while se escreve tudo em minúsculo, certo? Minúsculo, nada de escrever W maiúsculo. Aqui tem que ser uma condição, ou seja, o resultado deve ser um valor booleano, true ou false, tá? Se for comparação de igualdade, não é um igual só, é dois iguais, lembram disso, né? Os nossos operadores. Início de bloco, fim de bloco. É assim que escreve o comandinho while, tá bom? Bom, materinha nova. Vamos continuar falando sobre repetições. Só que agora a gente vai estudar um comandinho novo. É o comandinho for, tá bom? Ele serve para fazer repetições da mesma forma que o comandinho while faz, tá? Só que é um jeito diferente de escrever a nossa instrução. Então, comandinho for. Comando geralmente, tá? Eu coloquei essa palavra geralmente porque os programadores dão uma miguezada nesse comando para fazer outras coisas, mas ele é indicado, tá? Ele é mais indicado. Então, para o nosso caso, a gente vai falar assim: o comandinho for ele só vai ser utilizado quando eu tiver repetições. O que está escrito aqui mesmo? Leem isso aqui. Contadas. Contadas. Reparem que o while eu posso ter contadas e não contadas. O for não. O for ele só é para repetições contadas. Entendemos a diferença? O while a gente usa quando é contado e quando não é contado. O for não, a gente só usa para o contado. Combinado? Entendemos o padrão nosso? Então, como as repetições são contadas, então elas precisam, a gente precisa das mesmas informações que tem lá no while. Ou seja, eu preciso da inicialização, da condição e do incremento. Então, isso aqui tem no while contado, no for eu também preciso disso. Então, eu vou ter a inicialização de uma variável que vai ser a minha contadora. Eu vou ter que ter uma condição que indica se a minha repetição vai executar ou não. E lá embaixo no while não tinha um incremento, que é o cont igual a cont mais 1. Aqui eu também preciso do incremento ou do meu decremento, dessa minha variável contadora. Então, as mesmas informações que eu tenho lá no while, eu vou ter no comandinho for. Só que como é a sintaxe do comandinho for? Como que eu escrevo o meu comandinho for lá no Java? Eu vou escrever a palavrinha for. Repare que for escreve com F minúsculo. Vou ter parênteses, só que lá dentro dos parênteses eu vou ter que colocar essas três informações de uma vez só. Então eu vou colocar a inicialização, ponto e vírgula para separar. Vou colocar a minha condição, que o resultado tem que ser verdadeiro ou falso, ponto e vírgula para separar. E vou colocar o meu incremento ou decremento do valor da variável contadora aqui da inicialização. Então, reparem que as três informações do while, ou seja, olha só, a inicialização, cont igual a 0, a condição, cont menor que 10, e o incremento que está lá no final do while, que é o cont igual a cont mais 1, no for eu vou colocar tudo na primeira linha, já na declaração. Quem sabe me dizer o que significa for em inglês? Enquanto? Não, enquanto é while. For significa Para. Então a gente vai ler esse comandinho assim, ó. Para o meu contador, né, começando com determinado valor, até tal valor, ele vai executar crescendo de tanto em tanto.
É mais fácil de ler o nosso comando. A gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho. Então, olhem para essa sintaxe aqui, porque é desse jeito que a gente vai ter que escrever o comando. For, abre parênteses, a inicialização, a condição e o incremento. Tá bom? Abriu o bloco, programou lá o que vai ser repetido, fechou o bloco. Reparem que eu não preciso colocar na última linha o conte igual a conte mais 1, porque ele já vai estar aqui em cima. Ó. Então, eu não preciso me preocupar com esse aumento da variável. No while eu preciso me preocupar, né? Se eu esquecer, tá tudo ferrado. No for não, porque eu já faço de uma vez só. Tá bom? Olharam para isso aqui? Posso continuar? Ok. Então vamos lá. Olha um exemplinho do for. Então vou ter meus comandos para cima, meus comandos para baixo, meus comandos lá dentro. São as minhas instruções. Então eu vou colocar a palavrinha for. Olha aquele int conte igual a 0 lá do while. Então eu coloquei ele aqui, ó. Olha a minha condição do while, ó. Conte menor que 10. E olha o meu conte igual a conte mais 1 aqui. Ah, professor, o que é esse conte mais mais? Conte mais mais é uma abreviação do conte igual a conte mais 1. Tá bom? Então, eu posso escrever, se eu quiser aqui, com a minha letra muito linda, conte igual a conte mais 1, se eu quiser, tá? Só que para o comandinho ficar mais fácil, menorzinho, né, mais fácil de digitar, eu coloco conte mais mais. Esse mais mais significa mais 1 em conte. Tipo, adiciona mais 1 em conte. Beleza? Entenderam o que é o mais mais? É esse mais 1. Reparem que se eu quiser de 2 em 2, aí eu não posso usar o conte mais mais. Aí eu vou ter que usar conte igual a conte mais 2. Tá? Existe uma abreviação também, que é assim, ó. Conte mais igual a 2. Isso aqui seria igual a conte mais 2. Tá? Então, quando é mais 1, a gente coloca mais que o comandinho fica mais curtinho. Tá bom? Isso aqui é tão usado na programação que eles fizeram isso para facilitar a nossa vida. Entenderam o que é o conte mais mais? Quem sabe me explicar o que faz o conte mais mais mesmo? É o conte mais 1. Isso. Adiciona 1 ao conte. Exatamente. Então, ó, começou com 0, ele executa. Então ele virou 1 e executa. Virou 2, executa. Virou 3, 4, o mais está fazendo isso. Beleza? Tudo bem? Eu não sei como que eu mudo isso aqui para ir para o próximo slide, mas vamos, conseguir. Então vamos lá, comparação do for com o while. Então tá lá, ó, o for. Olha o while como a gente fazia, int conte igual a 0 antes do while, para começar a contagem. Aqui eu coloco na primeira parte do meu comando. O while conte menor que 10, então eu coloco na segunda parte do meu comando. E lá embaixo, geralmente na última linha, não tinha o conte igual a conte mais 1. Então aquele conte igual a conte mais 1 vem aqui na terceira parte do meu for. Tá? Então, só para ver que o for faz a mesma coisa que o while. Só que eu não preciso ficar contando a inicialização antes, colocar o conte mais 1 no final, né? Eu faço tudo isso de uma vez só e daí eu só me preocupo com o que está sendo repetido. Eu não preciso ficar controlando né? Eu programando esse controle aqui. O for ele faz isso para mim. Tá bom? Perguntas? Tanto faz quando você for usar um dos dois? Tipo, não tem nenhuma regra, você usa quando você quiser? Exatamente, tanto faz. Lembrando que se a repetição for não contada, eu não tenho como fazer isso com o for, tá? E eu vou ter que usar o while. Na verdade, eu tenho, mas a gente não usa, tá bom? A gente usa o while, tá? Que daí a gente tem que começar a colocar ponto e vírgula sem nada, aí a sintaxe aqui do comando fica difícil de entender, tá? Mas a gente usa contado com os dois, tanto faz um como o outro, você escolhe qual você gosta mais. Mas se ele é não contado, aí a gente vai ter que usar o while. Tá bom? Tá bom. Beleza? Vocês viram que o for ele é mais fácil, né? Eu coloco tudo de uma vez só e ele já faz o trabalho para mim. Vamos ver um exemplo aqui.
Executando o nosso algoritmo. Método main, né, função principal. Primeira linha, system.out.println. O que faz essa linha aqui mesmo? Apresenta na tela. Isso, o que está aqui dentro do parênteses, né, é o que vai ser exibido na tela. No caso está entre aspas duplas, então isso aqui é uma constante string, né? É o que eu vou escrever na tela início do algoritmo. Então tá lá, ele escreveu na tela do monitor início do algoritmo. Próxima linha. Reparem que eu tenho meu comandinho for, tá? Meu comandinho for. Primeira parte do for, criei minha variável cont e comecei ela com um valor 0. Olha lá, ó. Primeira parte do for. Então eu tenho cont que começou com 0, tá? Reparem nisso. Funciona da seguinte forma. Tenho a inicialização, a condição e o incremento, que é as 3 partes do parênteses. Então eu comecei o cont com 0 e vou fazer o teste. 0 é menor do que 5? 0 é menor do que 5? Sim. Então a condição para que eu execute foi satisfeita. Então agora eu vou escrever na tela o valor de cont. Então eu escrevi na tela 0. Olha lá, ó. Cont vale 0, então escrevi na tela 0. Terminei o meu bloco de instruções, volta para a repetição. Olha o que acontece. Quando eu executei e eu voltei lá em cima, então eu volto para o incremento. Então, cont mais, cont era 0, cont passou a ser 1. Né? Aumentei mais 1 ele, cont igual a cont mais 1. Daí eu volto para o teste de novo. 1 é menor do que 5? Sim, então ele continua na minha condição para eu repetir. Então, eu vou escrever na tela o valor de cont. Cont vale 1, então escrevi na tela 1. Voltou lá em cima, então era 1, passou a ser 2. 2 é menor que 5? Sim. Então, escrevo cont na tela. Escrevi 2 lá. Cont mais, passou a ser 3. Escrevi o 3 na tela. Cont mais, passou a ser 4. Escrevi o 4 na tela. Cont mais, passou a ser 5. 5 é menor do que 5? Quem sabe me responder? Não. Não, 5 não é menor do que 5. 5 é igual a 5, né? Então é falso. Como foi falso, então ele cai fora do while e meu algoritmo continua. A próxima linha escreveu na tela fim do algoritmo e o meu algoritmo terminou. Entendemos o funcionamento do comandinho for? Sim. Ele é facinho, né? Ele é bem facinho. Você coloca o começo, começa de quanto ele vai crescendo. Se é diminuindo de 1 em 1, se é cont igual a cont menos 1, aí aqui é menos menos, tá? Se for diminuindo. Só que daí a gente tem que mudar aqui a condição. Por exemplo, cont igual a 10, cont menos menos, para ele virar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Mas ele vai executar enquanto o cont for maior do que 0. Né? Ou 1 ou 2, não sei o que o problema vai dizer. Tá? Então aqui a condição muda. Se ele é invertido, a condição muda e aqui também tem que ser menos menos. Tá bom? É a única coisa que muda aqui para ele crescendo ou ele diminuindo. Beleza? Então, uma revisãozinha. Tenho lá o meu for, aquele meu comandinho for. Quantas vezes essa minha repetição vai ser executada? Quem sabe me dizer? 4? 4 vezes? Quem? 5. 5 vezes? É. Tem certeza? Acho que sim. Vamos lá. Conte começa Não, vai com ser o 0. 0, 1, 2, 3, 4, não é? Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então ele vai repetir 5 vezes, 5 né? vezes. Se eu tivesse que repetir 5 e eu começasse com 1, ó o problema, vou repetir 5 vezes, mas eu vou começar com 1 aqui, não 0, é 1. O que eu tenho que mudar daí? Em vez de ser menos 5, tem que ser menos 6, né? Menos, menor que- menor que é 5? menor que- Tá, aí isso, eu, menor aí eu que coloco menor que 6 aqui, né? Beleza. É isso. Ou eu coloco o sinalzinho de igual aqui, né? Ó, menor ou igual a 5. Tá? Resolve também o meu problema.
Tá bom? Então é menor do que 6 ou menor ou igual a 5. Tá bom? Então lembrando que primeiro acontece a inicialização da minha variável contadora. Aqui eu chamei a minha variável de conte porque ela vai estar contando, mas pode ser x, y, z, i, pode ser aula, pode ser computador, pode ser PC, pode ser o que eu quiser, né? O nome de uma variável. Eu chamei de conte porque ela está contando. Então lembrando que ele começa, depois ele vai testar para saber se a minha repetição vai acontecer ou não. É a condição para que aquilo lá fique repetindo, tá bom? Então, caso esse valor seja verdadeiro, então daí o meu algoritmo ele executa o bloco de instrução e volta lá para ser atualizado o valor do contador. Daí ele volta lá para saber se ele vai continuar repetindo, né? Se a condição ainda for satisfeita, e ele fica agora nesse ciclo aqui. Repare que ele só começa, né? Ele só inicializa o meu contador. O resto funciona nessas duas partes aqui, ó. Ele fica aqui, ó, tuf, tuf. Aumenta, compara. Aumenta, compara. Aumenta, compara. Ele só vai ficar aqui, ó, né? Essa parte aqui foi só para começar a minha contagem. Tá bom? E assim funciona o nosso comandinho for, tá? Então, agora é hora da gente praticar. Então eu vou resolver aqui um exercício com vocês para vocês acompanharem a resolução. Tá? Vamos lá. Primeiro exercício. Vocês já fizeram esse exercício aqui lá no while. Então a gente vai resolver ele com for agora. Tá? Elabore um algoritmo que seja capaz de exibir, utilizando um laço de repetição, no caso a gente vai usar o for, todos os números ímpares na tela do computador, do 0 ao 100. Então é um laço contado ou ele não é contado? Contado. Ele é contado. Se ele é contado, então eu posso ou usar o for ou usar o while. Então a gente vai usar o for. Ele começa com quanto? Começa a contar de quanto? 0. E ele vai até quanto? 99? Ele vai até 100 no caso, né? Ó, Até o 100. Eu estou incluindo, tá? Então, vamos fazer isso daqui para a gente ver esse negócio funcionando. Tenho lá a minha classe, então eu vou fazer o nosso comandinho. For int, a minha variável conte, que começa com 0. Conte tem que ser menor ou igual a 100. E ele vai crescendo de 1 em 1. Então vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Eu coloquei menor ou igual a 100, então o 100 entra. Ou eu colocaria menor que 101. Qual é a diferença disso? Menor ou igual a 100 ou menor que 101? Nenhuma. Nenhuma, exatamente. Então vocês decidam o que vocês gostam mais. Se é menor ou igual àquele número, ou se aquele número lá tem que ser o mais 1, né? Para usar só o menor. Bom, se eu colocar system.out.println valor e colocar o conte na frente, o que vai acontecer quando eu executar o meu programa? Quando eu executar o meu programa, ele vai exibir, ó, repare que eu não fiz nenhum processamento, eu só estou exibindo o valor de conte na tela. Então, olha lá, ele exibiu o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, e ele vai até o número 100. É isso que o meu exercício pede? O meu exercício pede que eu exiba na tela todos os números ímpares. Mas aqui eu estou exibindo ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Então eu preciso processar esses dados. Então eu preciso fazer um teste. Se o valor de conte for ímpar, então eu exibo ele. Como que eu faço isso em algoritmo? If é o comandinho C, parênteses, né? Aqui dentro tem que ter uma condição. Que é uma condição? Conte, né? Conte. Porcentagem. Porcentagem. Por 2. Se eu dividir Igual o conte por 2, o resto for igual a 1, significa... Ó, abriu o bloco do if, né? Significa que o conte é um valor ímpar, certo? Foi isso que a gente fez. Então eu vou lá
e vou trazer esse comando para cá. Então, reparem que eu só vou exibir na tela a mensagem. Opa! Eu só vou exibir na tela a mensagem se o conte for ímpar. Então, quando eu executar o meu algoritmo, olha lá, ele exibiu o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13, todos os números ímpares de 0 a 100. Olha lá. Ah, por que o 100 não exibiu? Porque o 100 não é ímpar. Ah, por que o 0 não exibiu? Porque 0 não é ímpar. Certo? Então, o exercício dizia de 0 a 100. Então, de 0 a 100 eu fui crescendo. 1, 2, 3, 4. E daí eu só testei o valor. Eu só vou executar esse comando aqui se ele entrar no if, né? Então, eu processo esses dados. Se o valor do conte for ímpar, então eu entro lá e mostro. E se ele não for ímpar, então ele não entra. Vai para o próximo. Entendemos essa resolução aqui? Sim. Tá? Então vamos para mais um exemplo. Mais um exercício então aqui, ó. Exercício 1, exercício 2 que a gente também já resolveu no bloco anterior, com o while. Agora a gente vai resolver ele com o for. Elabore um algoritmo que sorteie 15 números aleatórios entre 0 e 100 incluso, né? O 100 tem que estar dentro lá. É um laço de repetição contado? É um laço de repetição contado ou ele não é contado? Sorteie 15 números. Contado, né? Contado. Então eu posso ou usar o while ou usar o for. Então nós estamos estudando o for, então eu vou usar o for aqui. Então eu vou sortear 15 números de 0 a 100. Então vamos lá. 15 números. Então devo executar as ações por 15 vezes. Então ele pode, por exemplo, ir do 1 ao 15. Pode ser isso? Então, Não, tem que ser do 0, não é? ué, Ou não? eu não falei. O zero é o sorteio, né? Ó. O número sorteado tem que ser de 0 a 100. Eu só falei que foram 15 números. Então eu comecei do 1, fui até o 15, crescendo de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, até 15. Pode ser assim? Pode? Pode. Se eu quiser começar com 0, tá certo? Aí teria que trocar o 15 ali por 14, ou não? Ou tirar o igual. É. Né? Mas e se eu quiser começar ele com 47? E aí aqui vai ter que ser o que então? Bem um número diferente. 62, né? Se eu não me engano. Para dar 15 números, né? 15 repetições. Isso. Então aqui a gente vai controlar. Como eu disse 15 números, não me importa o valor que eu vou começar. Mas eu vou começar em 1 e eu vou até 16. Né? Beleza? De 1 até 16, menor que 16, vai dar 15 números. Tá bom? Tudo bem até aqui? Sim, tudo bem. Beleza, então. Vamos lá, continuando então. Então, o exercício dizia 15 vezes. Vou ter que sortear um número. Para eu sortear um número, então eu vou ter que importar aqui o random, né? Então vamos lá. Random aleatório igual a new random. Vamos criar ele aqui para a gente poder sortear um número. Então o que eu vou fazer lá dentro do meu algoritmo? Então vamos sortear um número entre 0 e 100 incluso. Então vamos lá, int valor é igual ao meu aleatório, ponto next, next o quê? Que eu já não me lembro mais, next int. E eu vou colocar um número 100 aqui, tá certo? Tem que ser o 101, não é? Exatamente. Por que tem que ser 101? Porque vai até 100, de 0 a 100. Isso, esse aqui é não incluso, né? Se eu quero que o 100 entra, então eu tenho que sortear até colocar 101 aqui. Beleza. O que disse o meu algoritmo? A cada sorteio,
apresente na tela o número sorteado. Então, vamos fazer isso. Mostrar o número sorteado na tela. Então, eu vou colocar aqui... Opa, deixa eu fechar isso aqui para mostrar. System.out.println, número sorteado, e vou mostrar o valor da minha variável valor. Então tá lá, ó. Ele vai de 1 a 15, né, incluso. Então ele vai executar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quando virar 16 ele cai fora. Então ele executou 15 vezes. E para cada uma vez que ele executou, o que ele fez? Ele sorteou um número de 0 a 100 e mostrou na tela. Sorteia, mostra, sorteia, mostra, sorteia, mostra. Então, se eu executar o meu algoritmo, olha o que vai acontecer. Ele me sorteou 15 números aleatórios entre 0 e 100. Se eu executar ele de novo, repara, ó, 90, 51, 96. Olha lá, ó, mudou. 26, 27, 63. Por que ele muda? Porque é aleatório, ele está sorteando um número qualquer aí, ó. Cada vez que eu executar o meu programa, ele vai sortear um número diferente. Tá bom? Ó, aqui nessa ele sorteou o 0, que é o menor, né? Ó, nesse ele já sorteou o 100, que é o meu número maior. Então ele está indo de 0 a 100, tá? Ah, professor, eu vou avançar na matéria. Eu preciso sortear e depois exibir? Por que eu não pego esse carinha e boto ele direto aqui e daí eu não preciso dessa linha aqui? Ó, reparem que eu não tenho a variável. Vai funcionar da mesma forma o meu algoritmo? O exercício pede, sorteia um número e mostra na tela. Isso aqui sorteia um número. Ele está mostrando na tela? Não, né? Ou tá? Ele tá, ó, system.out.println, ele está exibindo na tela número sorteado e na frente ele vai sortear um número. Lembra da matemática que ele vem dos parênteses de dentro para fora. Então, o que ele faz de dentro para fora? Sorteia um número, concatena com a string e depois exibe na tela. É a mesma coisa, só que daí, como o meu exercício não pede para eu processar esses dados sorteados, então eu já exibi direto ele, tá? Se eu precisasse processar os dados, por exemplo, sorteia um número entre 0 e 100 e só exibe na tela se ele for ímpar. Então, valor porcentagem 2 igual a 1. Aí eu só vou mostrar na tela se ele for ímpar. Como eu tenho que processar esse número sorteado, aí então eu preciso guardar ele numa variável. Tá bom? Então sorteia um número, se ele for ímpar, eu exibo, tá? Então tá lá, ó. Sorteei um número, se ele for ímpar, eu exibo, ó. Tá bom? Se o meu exercício falasse, apresente na tela quantos números sorteados são ímpares. Então, eu preciso ter uma outra variável total de ímpares para eu poder guardar esse número. Então, se aquele valor sorteado for ímpar, então o total de ímpares mais, né? O que faz o mais mesmo? Adiciona 1. Isso, é a mesma coisa de eu falar que o total ímpares é igual ao total ímpares mais 1, né? Ou também total ímpares mais igual a 1. Ele funciona também, tá? Mesma coisa, tá? Mas a gente usa isso aqui só quando é mais do que 1. Existe o mais total ímpar também, tá? Que é o pré-incremento e pós-incremento. Oi? Para descobrir o número ímpar, a gente usa essa conta que você fez, 2%, a porcentagem de 2 igual a 1? É assim, ó. Para a gente saber se um número é par ou ímpar, deixa eu abrir o Paint aqui. A gente vai fazer assim. Repara minha letra super bonita. Vamos lá. Para eu saber se um número é par ou ímpar, repara quantas possibilidades eu tenho de saber se é par ou ímpar. Só duas, né? Ou é par ou é ímpar. Você concorda comigo?
Então eu vou pegar qualquer número, por exemplo, 16, então eu vou dividir ele por 2. Por que 2? Porque ou é par ou é ímpar. São as possibilidades que eu tenho. Certo? Então vamos dividir. Quanto dá 16 dividido por 2? Dá 8. 2 vezes 8, 16. Essa quantia me sobra quanto? 0. Sobra 0. Então, quando eu coloco porcentagem, esse meu operador aritmético, né? Porque isso aqui em Java é uma conta, não é o cálculo da porcentagem, tá? Isso aqui é um operador aritmético. Tem mais, menos, vezes, dividir e resto. Esse aqui é o resto. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Valor dividido por 2. Eu estou pegando um número, estou dividindo por 2 e estou pegando o resto da divisão. O resto da divisão de 16 por 2 foi 0. Então, toda vez que eu dividir um número por 2 e o resto for 0, significa que este número aqui, ele é um número par. Tudo bem? Vamos fazer agora com 19. 19 dividido por 2. Por que 2 mesmo? Porque par ou ímpar, então 2. Isso aqui vai dar 8. Opa, desculpa. Isso aqui vai dar 9. Então, 2 vezes 9, isso aqui dá 18. 19 menos 18 sobra 1. Repare que eu estou trabalhando com inteiros, então eu não vou colocar vírgula e continuar a divisão. Tá? Eu estou trabalhando com inteiros, então eu não posso ter vírgula. Então, quanto me restou de 19 dividido por 2? Me restou 1. Né? Então, toda vez que eu tiver um número ímpar dividido por 2, o resto dessa divisão sempre vai ser 1. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Se o resto da divisão desse número aqui por 2 for 1, então eu estou fazendo alguma coisa com ele. Ou seja, esse número aqui é ímpar. Entendeu? É pura lógica, É pura lógica, exatamente. A gente tem que pensar assim bastante para tentar resolver aquele problema. Tá bom? Então vamos voltar aqui, ó. Meu problema inicial era, eu quero saber quantos números sorteados são ímpares. Então eu preciso de uma outra variável, né? Preciso guardar o total de números sorteados que são ímpares. Comecei com 0 porque lá em cima não tem nenhum. Então eu testei. Se o valor sorteado for ímpar, eu vou lá e aumento então em mais um, mais um, mais um. E depois que eu terminei de sortear, então, system.out.println, total de números ímpares sorteados e mostro total ímpares na tela, né? Então, se eu executar o meu algoritmo, tá lá, ó, sorteei 6 números ímpares. De novo, sorteei 7 dessa vez. De novo, sorteei 5 dessa vez. De novo, sorteei 12 dessa vez, ó. Dos 15, 12 são ímpares. Sorteei 4 dessa vez, ó. Então, eu consigo mudar o meu problema do jeito que eu quero, né? Reparem que se eu estou sorteando 15 números, eu só programo o miolinho dele, que é o que o meu exercício pede. Tá bom? Entendemos isso aqui? Sim. Sim. Sim? Tá. Então, o que a gente vai fazer agora? Vocês têm lá no Moodle o materialzinho, né, a apostilinha que eu escrevi para vocês. Eu quero que vocês leiam esse material, porque eu passo horas e horas escrevendo ele. Então a gente tem lá uma revisãozinha do comandinho while, que foi o que a gente viu no bloco anterior, e a matéria nova, que é o comandinho for. Tá lá, ó, aquela estrutura que eu passei para vocês e vários exemplos. Exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, para vocês fazerem. Digitem isso lá no computador de vocês e testem. E daí a gente tem alguns exercícios. Me resolvam pelo menos esses 3 exercícios primeiros para a semana que vem. Tá bom? Para vocês trazerem dúvidas. E compareçam aos encontros de atendimento acadêmico. Tá?
Entenderam o que é para fazer? Sim. Sim. Tá? Tá Sim. facinho. Compareçam quartas e quintas, 1h30 da tarde, atendimento comigo. Lá pelo Meet. Ah, desculpa. Pelo Discord. Se vocês quiserem o Meet, aí vocês me mandam uma mensagem lá no grupo que eu abro o Meet para vocês. Tá bom? Mas eu tô sempre no Discord. Tá? Pessoal, Ok. dúvidas? Não saiam não pra gente dar um print aqui na tela e eu mandar pros professores. Perguntas então? Dúvidas? Por enquanto, nenhuma. Por Nenhuma? enquanto. Só na hora de fazer, né? É bem isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação aqui pra gente poder conversar, tá? Pra não ficar muito grande o nosso vídeo.